Galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos corrigir mais uma questão da banca FUNCERN. Vamos lá, essa questão ela foi abordada pela FUNCERN em 2017. Então ela fala mais ou menos assim. Um ponto P pertence ao gráfico da função dada f de x igual a x menos 1 ao quadrado. Esse ponto está situado no primeiro quadrante e a distância até o vértice da parábola é igual a 2 raiz quadrada de 5. Com base nessas informações, a soma da ordenada com a abscissa do ponto P será igual a quanto? Pessoal, o primeiro passo que nós vamos lembrar aqui é o seguinte. Esse ponto está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, tanto o valor de x quanto o valor de y, eles serão positivos. Essa função f de x, eu posso reescrever ela assim. Então, meu y, que é o meu f de x, ele vai ser equivalente a quanto? Então, vamos desenvolver essa potência. Então, quadrado do primeiro termo, então vai ficar x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2x, mais o segundo termo ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1. Pronto. Daqui, qual é a ideia? É o seguinte, ó. Essa parábola, então observe que eu tenho uma função do segundo grau, então ela vai representar uma parábola mais ou menos assim, ó. Então, o que que eu consigo observar aqui com vocês? É o seguinte, ó. Ela vai cruzar o eixo de y na parte decrescente do gráfico. Observa que esse menos 2 está negativo, então o gráfico ele cruza o eixo de y, a parte da imagem, na parte decrescente do gráfico. Ela vai passar pelo eixo de y no ponto 1, então o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ele vai passar aqui no ponto 1. E aí eu vou encontrar qual é a raiz. Na verdade, vamos encontrar o vértice, já que a gente vai utilizar o vértice aqui. Então, quem é o vértice, professor? X do vértice e o y do vértice. O x do vértice vai ser menos b sobre 2 vezes o valor de a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, lembrando, quem é azinho e bzinho são os coeficientes dessa equação de segundo grau. Então, o valor de b é aquele termo que está multiplicando somente o x elevado a 1, então menos 2. Então, vai ficar assim, 2 negativo multiplicado por menos 1, dividido por quanto? 2 vezes a. A, nesse caso, é aquele número que está multiplicando x ao quadrado. Então, isso aqui vale 1. Então, se eu faço o jogo de sinal, menos com menos aqui dá mais. Vai ficar 2 dividido por 2. O x do vértice é igual a 1. E o y do vértice? Então, vamos calcular o delta. Quem é o delta? É o valor de b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. 4 vai multiplicar o valor de a, que vai multiplicar o valor de c. Então, delta passa a ser quanto? Menos 2 ao quadrado das 4, subtrair de menos 4. Isso aqui vai resultar em zero. Então, a gente chega à conclusão, ó, que esse vértice ele vai estar tocando aqui quando x for 1 e o y foi 0. Então, fazendo um esboço desse gráfico, ele fica mais ou menos assim, ó. Ele vai tocar no eixo de x e vai subir. Pronto. Esse gráfico, o que nós vamos tomar como base, o que que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, ó, que esse ponto ele vai estar no primeiro quadrante. Então, ele quer saber, ó, qual é a distância. Então, esse ponto ele pode estar em qualquer lugar, pode pertencer também a essa determinada função. Mas é o seguinte, ele fala que a distância desse ponto P até o vértice da parábola, ele trouxe esse valor. Então, essa distância do ponto P ao vértice, lembrando que esse vértice é 1 e 0, ele vale quanto? Então, essa distância do ponto P ao vértice é 2 raiz quadrada de 5. Pronto, então a gente vai trabalhar com essa ideia aqui, beleza? O que que eu preciso lembrar? Que é a distância entre pontos. Professor, como é que eu calculo a distância entre pontos? Então, a distância entre pontos, vamos colocar aqui a distância do ponto P ao vértice pela raiz quadrada de quem, professor? Então, eu vou pegar o x de P
menos o x do vértice ao quadrado, mais a diferença do y desses dois pontos. Então, y de P menos y do vértice. Isso tudo ao quadrado. Pronto, então, a gente vai trabalhar com essa ideia aqui, beleza? O que eu preciso substituir? A distância de V a P, que foi dado na questão, que é 2 raiz quadrada de 5. Sim, um detalhe. Esse 2 raiz quadrada de 5, eu posso reescrever ele de uma outra forma. Como? Posso reescrevê-lo assim, ó. 5 vezes 4. Por quê, professor? Porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu poderia tirar esse 2 de fora da raiz e ficaria como foi dado na questão. E 5 vezes 4 é 20. Então, eu poderia escrever ele mais ou menos assim, ó. Raiz de 20. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento. Raiz quadrada de 20. Então, vamos substituir aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 20 vai ser igual a quem? Então, eu vou ter raiz quadrada de x de p, que nesse caso x de p é o que eu quero encontrar, menos y, x do vértice, o x do vértice aqui é 1, mais ó, y p de p, que eu não sei quanto é, menos o y do vértice, que isso aqui é 0. Pronto, a gente vai trabalhar com essa expressão. Então, e desenvolve essa expressão. Como os dois termos, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo, tá dentro de uma raiz, eu vou elevar isso aqui a ambos os membros aqui ao quadrado, para que a gente elimine essa raiz. Então, quando eu faço isso, eu posso simplificar o índice da raiz com o expoente, o índice da raiz com a potência. E aí nós vamos ter isso aqui, ó, 20 xp menos 1 ao quadrado mais y de p ao quadrado. Pronto. A partir daqui eu vou voltar aqui a expressão para você ver um detalhe. Se liga aqui. Professor, qual é o detalhe? Observa que a função que foi dada, que nesse caso foi esse f de x, ó, isso aqui refere-se a meu y. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Y é igual a quem, professor? X menos 1 ao quadrado. E se você perceber isso, você mata a questão facinho. Se você não perceber, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque observe, ó, onde tem aqui, ó, xp menos 1 ao quadrado, eu posso substituir por y. Então, essa equação, professor, vai resultar numa equação de segundo grau também, ó. Então, eu posso reescrevê-la assim, ó. Então, isso aqui vai ser o meu y. Esse aqui é o meu y, é a função que foi dada. Mais, ó, y ao quadrado. Então, se liga que eu tenho, ó, uma equação de segundo grau de novo, ó. Se eu passo o 20 para o segundo membro, nós vamos ter essa função aqui, ó. E daí qual é a ideia para a gente finalizar a questão? É encontrar duas raízes que satisfaçam essa equação de segundo grau. Então, vamos fazer aqui pela equação de Girard. Dois números que multiplicados resultam em menos 20. Então, esses mesmos números somados tem que dar o valor de y, que está aqui no meio, com o sinal invertido, tem que ser menos 1. Então, um deles vai ser menos 5 e o outro vai ser 4. 5 negativo vezes 4 dá menos 20, e a subtração entre eles dá justamente o termo central, com o sinal invertido. Então, uma das raízes, vou chamar aqui y1, é menos 5, e a outra raiz passa a ser quanto? 4. E daí uma delas vai ser descartada. Por quê? Lá no início da questão, ele fala que o ponto ele vai estar no primeiro quadrante. Se ele vai estar no primeiro quadrante, tanto o valor de y quanto o valor de x dessas coordenadas, né, as coordenadas desse ponto, elas serão positivas. Então, eu não posso ter coordenada negativa. Então, esse valor que está negativo, a gente vai descartar ele. Então, não convém. Professor, por que não convém? Porque ele é negativo. E esse y não pode ser negativo, ele só pode ser positivo. Pronto. Se você visualizar isso, você já chegou a uma situação. O y vale 4, certo? Mas ele quer as coordenadas desse ponto. Quem são as coordenadas desse ponto, professor? O valor de y e o valor de x. Então, eu preciso retornar para encontrar o valor de x. Então, vamos lembrar aqui o seguinte, ó.
Qual era um outro detalhe que eu tinha na questão? Que o meu y é igual a quem? X menos 1 ao quadrado. Isso aqui foi a função que foi dada, não foi no início? Beleza, faz o seguinte, ó. Onde tiver y, põe o 4. Então, se eu trago esse 4 aqui para dentro, vai ficar assim, ó. X menos 1. Passo o 2 em forma de raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 4. X menos 1. Então, raiz quadrada de 4, isso aqui é 2. Passa esse 1 que está negativo para o primeiro membro, então ele vem positivo. Então, x passa a ser quanto? 3. Então, eu encontro que esse ponto P, ele vai ter quais coordenadas? X e y, onde x vale 3 e y vale 4. Sendo que na questão, ele não queria o ponto. Ele queria a soma das ordenadas com a abscissa. Quer dizer, eu vou somar as duas coordenadas. Então, se eu somo 3 mais 4, isso vale quanto? Vale 7. Então, é uma questão bem legal aí, envolvendo função quadrática. Então, pessoal, se liga aí. Alternativa correta, letra B de Botafogo. Então, é uma questão extremamente legal que a FUNCERN cobrou em 2017, envolvendo o tópico de funções quadráticas. Então, galera, se você gostou dessa resolução, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e aqui ao final do vídeo eu vou deixar um card com questões da banca FUNCERN. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!